Afinal, quando eu estava no colegial, eu me apaixonei pelo cara mais bonito e também o mais popular. Eu não fazia parte daquele grupinho de meninas que mais chamavam a atenção, sabe? Eu tinha o meu jeitinho, mas eu também não sou de se jogar fora. O que mais me deixou surpresa foi quando ele começou a investir em mim. Sim, ele começou a me paquerar no meio do ano. Eu não conseguia entender o que ele tinha visto em mim, afinal ele era muito lindo e todas as meninas queriam ficar com ele. Mas, surpreendentemente, a gente começou a namorar. E pra falar a verdade, quase ninguém acreditava nisso. No começo eu era super feliz com ele. Até toda vez que ele queria alguma coisa, ele me fazia ceder, não importa o que fosse. Ele fazia uma chantagem psicológica comigo absurda. Ele conseguia de alguma forma mexer muito com o meu emocional, sabe? A ponto de às vezes eu me sentir culpada ou até triste, mal por ele, se eu não fizer ele feliz, não fizer algo que ele queria. Afinal, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, tão perfeito. E várias garotas queriam ele, mas ele me escolheu. E sim, ele já falou esse tipo de coisa na minha cara. E eu aceitei. Mas as coisas não param por aí. Quando a gente terminou o colegial, continuamos juntos. Inclusive, ele me pediu em casamento. Isso foi só em que as coisas começaram a piorar. As coisas pioraram 1000 vezes mais, porque ele sempre se achou muito gato, o maioral. E por isso eu tinha que aceitar tudo que ele fazia, inclusive tratar ele super bem e fazer todas as vontades dele. Foi um homem que não me ajudou em nada dentro de casa, absolutamente nada. Tudo eu tinha que cuidar de limpar, organizar. Ele não era capaz nem mesmo de lavar o prato que ele comia. E sabe, seria tudo bem se ele pelo menos fosse uma pessoa que me tratasse bem, que me desse carinho. Mas nem isso ele não fazia. Na maior parte do tempo ele me desprezava e me colocava pra baixo. Inclusive, a coisa que ele mais fazia era sair pra beber com os amigos. A gente nunca mais saiu juntos. Ele nunca mais fez questão de nada disso. Inclusive, ele não queria que eu trabalhasse, que eu ficasse só dentro de casa, cuidando da casa e não saísse com minhas amigas, porque só ele tinha esse direito. Eu me agarrei muito a esse relacionamento por causa do tempo que a gente tava juntos e por sempre, pensar, nossa, mas qualquer menina daria tudo pra estar aqui com ele agora. E foi por conta de ser tão idiota e de me deixar levar, ser enganada por ele, manipulada, que eu acabei caindo na pior traição de todas. Porque durante todo o nosso casamento, ele estava saindo com outro. E até hoje eu tenho traumas por não me achar merecedora de ser amada. Essa história aconteceu ano passado, quando eu estava grávida, né, do meu primeiro filho junto com meu marido. E assim, eu tava muito feliz. Só que ao mesmo tempo a minha cunhada, né, e o meu irmão, eles também estavam grávidos do primeiro filho dele. E a minha cunhada tinha mais tempo de gestação do que eu. Inclusive, o pessoal até ficou, o pessoal da família, né? Ficou assim até na onda de, bora fazer o chá revelação juntos, bora fazer o chá de bebê juntos e tudo. Desde o início eu falei que não queria, que eu não concordava, que eu não achava uma boa ideia. Porque, gente, vocês sabem, esse negócio de aniversário compartilhado, de chá de bebê, tudo, um negócio compartilhado, nunca dá certo. Então eu falei que eu não concordava, que eu preferia fazer separado. Enfim, fizemos os nossos chás separados e descobrimos que tanto eu quanto ela estávamos esperando um menino, né? Cada uma. E aí, como eu falei pra vocês, ela tinha mais tempo de gestação do que eu. Logo, o filho dela nasceu primeiro do que o meu. Eu, desde o dia do chá revelação, eu já tinha falado qual era o nome do meu filho. Apesar dela ter tempo de gestação mais do que eu, o meu chá revelação acabou sendo primeiro que o dela. Então, desde o dia do chá revelação, todo mundo já sabia qual seria o nome, porque a gente fez aquela brincadeira, né? De, se for menino vai se chamar tal nome, se for menina vai se chamar tal nome. Então, desde esse dia, todo mundo já sabia qual era o nome do meu filho. E aí, depois do meu chá revelação, veio dela e a gente descobriu que ela também estava esperando um menino e tudo. Só que ela não quis falar pra ninguém qual era o nome da criança, ela veio falando que seria uma surpresa. Então, ela nunca falou qual seria o nome, nem se fosse menino, nem se fosse menina. E aí a gente descobriu, né, que era um menino e tudo, e ela, não, vocês vão ter uma surpresa. Quando ele nascer, vocês vão saber qual é o nome e tudo. Beleza, super respeitamos a ideia dela, né? Enfim, quando chegou no dia do parto dela, eu já tava com 8 meses e ela foi pro hospital pra ter o bebê dela, né? Inclusive, eu fiquei super feliz por ela e pelo meu irmão. Também tava muito ansiosa, né? E aí, eles tiveram tudo. E aí, depois que eles tiveram o bebê, ela bateu uma foto dela com o marido dela e o filho na maternidade, tudo, e postou nas redes sociais. E nisso, ela colocou-se na legenda: seja bem-vindo ao mundo, meu filho, fulano de tal. E era exatamente o mesmo nome que eu tinha escolhido pro meu filho. Gente, assim, vocês vão falar que é besteira minha, que eu não tinha por que me chatear e tudo. O nome em si não é, só meu, outras mães podem usar, isso é óbvio. Mas assim, todo mundo já sabia qual seria o nome do meu filho. E eu já tinha falado primeiro que ela. E a questão é a seguinte, ela não usou só o primeiro nome igual do meu filho, ela usou o segundo também, porque era um nome composto. Então, os dois nomes que eu tinha escolhido, ela botou no filho dela. E como ele nasceu primeiro, ela colocou. Pra que depois, quando o meu filho nascesse, parecesse que eu tinha invejado ela. E aí, quando eu vi, eu fiquei muito chateada. Eu fiquei, muito triste. Eu falei, poxa, por que ela fez isso? Ou se ela já tinha pensado nesse nome, por que ela não me falou? Por que ela não disse, eu também tinha pensado nesse nome, eu queria e tal. Mas não, desde o início, ela nunca falou nada e apenas dizia que ia ser uma surpresa. Então eu fiquei, assim, com ódio, sabe? Com muita raiva. Mas eu também não fui brigar com ela, eu não fui questionar, até porque ela tava recém-parida, né? Então, assim, ela tava passando por um momento
meio difícil na vida de uma mãe, que é aquela recuperação, hormônios, tudo. Então eu preferi não perturbar ela com relação a isso, mas que eu fiquei muito chateada, eu fiquei. Então eu meio que tive que trocar o nome do meu filho, né? Porque não ia fazer sentido ter duas crianças ali na mesma família, da mesma idade praticamente, com o mesmo nome. Pra mim, na minha cabeça, não ia fazer sentido. Então eu resolvi trocar com muita dor do coração, com muita raiva, mas eu tive que trocar. E aí depois ela ainda teve a ousadia, a cara de pau de perguntar por que eu tinha trocado o nome do meu filho. E aí, tipo, eu olhei pra ela e falei assim, não, porque eu preferi trocar e tal. Gente, eu podia ter brigado? Podia, mas eu preferi não brigar e deixei pra lá. Mas desde esse dia, gente, tudo que tem a ver comigo, com a minha vida, com as minhas coisas, eu não conto mais pra ela nem pro meu irmão. Porque, sei lá, essa atitude que ela teve comigo me deixou com o pé atrás, sabe? Então, tudo que tem a ver com a minha vida, com as minhas coisas, com o meu filho, eu não conto mais pra ela, de jeito nenhum. Eu só conto, assim, pra minha mãe, pra família, depois que já aconteceu. Porque, às vezes, a gente tem pessoa invejosa mais perto do que a gente imagina, né? Mas, enfim, o que vocês acham dessa história toda? E eu, que liguei pro meu boy do celular da minha amiga e ele atendeu dizendo, fala comigo, delícia. Esses dias colocaram minha amiga num grupo de WhatsApp. Um grupo lotado de pessoas totalmente aleatórias, pessoas de outras cidades. E depois que colocaram ela foi e me adicionou também. Só que toda pessoa nova que entrava nesse grupo tinha que mandar uma foto sua e se apresentar. Beleza, eu entrei no grupo, mandei a minha foto e depois de alguns minutos, vários meninos já começaram a me chamar no privado. E entre todos esses meninos, um me chamou a atenção. Então ali a gente começou a conversar e no dia seguinte ele perguntou se eu topava sair para beber alguma coisa. Eu fui e depois desse dia não paramos mais de nos ver. Só que conforme o tempo foi passando, a gente começou a ter ciúmes um do outro. Até que um dia ele chegou em mim e disse que a gente estava namorando. Por mim, tudo ok, beleza, porque já era o que eu queria mesmo. Só que quando a minha amiga descobriu que a gente estava finalmente namorando, ela olhou pra mim e disse assim, você sabe que você vai ser corna, né? Esse menino não presta e ele trai todas as namoradas dele. Então eu perguntei pra ela o porquê que ela tinha tanta certeza disso, sendo que ela nem conhecia ele. E sabe o que ela disse? Que era a intuição dela. Só que na verdade eu achei que era ciúmes dela, então não dei muita moral. Alguns meses se passaram e um certo dia essa minha amiga ela foi em casa. Era num sábado de tarde e a gente tava lá em casa sem fazer nada. Até que uma outra colega nossa chamou a gente para ir na casa dela para poder fumar narguile. E a gente foi. Só que o meu namorado, ele ia sair do serviço e ele ia ir direto para minha casa e eu acabei esquecendo disso. E quando eu lembrei, eu já tava na casa dessa minha colega. Então eu fui mandar uma mensagem avisando ele. Só que assim que eu peguei o meu celular, a minha bateria já tinha acabado. E como ninguém tinha o carregador do meu celular, eu pedi o celular da minha amiga emprestado para poder ligar pro meu namorado e avisar ele rapidinho. E eu liguei. E quando ele atendeu, ele falou assim, fala comigo, delícia. E ali, eu fiquei meio que parada, tentando entender. Eu até, sabe, eu peguei o celular, até olhei assim, pra ver se realmente não era o meu celular, se eu tava ficando louca. E assim que eu falei que era eu, ele começou a rir, provavelmente de nervoso. E ele disse que sabia que era eu, começou a querer meter o louco, sabe? Desliguei, olhei pra cara da minha amiga e perguntei pra ela o porquê que o meu namorado tinha chamado ela de delícia. E ela é bem branquinha, sabe? Gente, do nada. Essa menina ficou vermelha, foi subindo um vermelhão no corpo dela assim que eu cheguei até a ficar preocupada. Então eu perguntei novamente, até que ela olhou pra mim e disse que podia se explicar. Quando ela falou isso, eu só vi a minha mão no meio da cara dela. Dei uns tapas nela lá e fui embora pra minha casa. Assim que eu cheguei na minha casa, o meu namorado já chegou atrás, tentando a todo custo conversar, se explicar. E ele tava em cima da moto. No que eu virei pro lado, eu dei um chute nele. E ele acabou caindo pro outro lado e a moto caiu em cima dele. A perna dele queimou inteira, só que eu não fiz questão de me preocupar. A única coisa que eu fiz foi ligar pra mãe dele e levaram ele pro hospital. Mas resumindo, eles já se conheciam, ó, há um bom tempo. Inclusive, quem colocou ela no grupo foi ele. Vocês já viram a nova atualização do Facebook? Pois foi por lá que eu descobri o meu chifre.
Eu ainda tô bem mexida com tudo isso, porque eu realmente não esperava. Eu fui casada por 8 anos e há 8 anos eu vivi um casamento assim maravilhoso. Claro que tinha os seus dias ruins, tinha dias que a gente não se entendia tanto assim, mas foram 8 anos com o meu marido dizendo todo santo dia e toda hora o quanto ele me amava, o quanto eu era linda. Ele fazia literalmente qualquer coisa que eu pedia. E eu tinha uma confiança absurda nele, tanto que eu enchia minha boca para dizer que eu tinha certeza que o meu marido jamais me trairia. Até porque todo mundo que conhecia a gente, que via, comentava o quanto ele era louco, apaixonado por mim. Enfim, esses dias, uma cliente minha, ela chegou lá no salão e conversa vai, conversa vem. Ela perguntou para mim se eu já estava sabendo da nova atualização do Facebook. E eu disse que não e perguntei para ela por quê. E ali ela começou a comentar que no dia anterior ela descobriu sobre essa atualização e foi mexer, né, nessa nova atualização no celular do marido dela para ver se ela achava alguma coisa. E infelizmente ela achou muita coisa. E quando eu ouvi ela falando aquilo, eu pensei assim comigo. Bom, eu não vou nem procurar porque eu tenho certeza absoluta que eu não vou achar nada. Pensei comigo. Enfim, passou uns dias e esses dias eu fui procurar uma conhecida minha no meu Facebook e eu não tava achando ela de jeito nenhum. Então pensei comigo, será que ela me bloqueou, né? Então o que eu fiz? Peguei o celular do meu marido para poder pesquisar o Facebook dela. E quando eu abri a aba de pesquisa, eu vi lá a nova atualização. Agora, eles colocaram a opção de visitas, que é uma opção que não tinha. E mesmo que você apague as pesquisas, não sai das visitas. Então, eu entrei nessa opção de visitas. E, gente, de verdade, não devia ter feito isso. Tava lotado de mulher, mas assim, lotado. E todas lindas, uma mais linda do que a outra, do jeitinho que ele gosta. Então eu entrei no Facebook de cada uma, fucei tudo, tinha curtida nas fotos, tinha mensagem dele elogiando todas elas. Inclusive, para uma delas, ele ainda disse assim: você é o meu sonho, sabia? Eu queria poder explicar a sensação que é você ver. Não dá pra explicar. A dor é horrível. Então, na mesma hora, eu fui até ele e eu taquei o celular na cara dele. E quando ele viu, ele começou a dizer que eu era louca, que aquilo era antigo, que eu não confiava nele. Pra vocês terem noção, ele quis até reverter o jogo. Ele começou a falar assim, se eu procurar no seu, eu também vou achar. Aí eu falei pra ele que não, que no meu ele não ia achar porque eu tenho caráter. E sabe o que ele disse? Que só não ia achar no meu porque eu apagava. Então ele começou a dizer que ele parou a vida dele pra viver a minha vida e que se eu me separasse dele que eu jamais conseguiria achar alguém, afinal eu sou insuportável, que nenhum homem me aguentaria, que eu reclamo de tudo. E enquanto ele falava, eu só conseguia reparar que eu não conhecia o meu marido mais. Afinal, o homem que era louco por mim desejava outras mulheres. E eu acho que isso foi o que mais me doeu, porque de 8 anos convivendo todo santo dia com ele, eu só fui conhecer ele de verdade agora. Ainda tá tudo muito recente, eu me comparo demais com essas meninas, eu fico entrando no perfil delas todo dia, sabe? Pra entender o que faltou em mim, e aí eu entendo que falta muita coisa em mim, porque elas são lindas. Todas com silicone, todas padrão, e eu aqui, só queria sumir.